Deus não se esqueceu de José. Passados 2 anos inteiros, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio. Do rio subiam 7 vacas bonitas e bem gordas, que pastavam na beira da água. Depois subiam outras 7 vacas feias e muito magras, que ficaram ao lado das primeiras, na beira do rio. E as vacas feias e magras comeram as 7 vacas bonitas e gordas. Então o faraó acordou, mas ele dormiu de novo e sonhou a segunda vez. No mesmo pé saíam 7 espigas de trigo cheias e boas. Depois brotavam outras 7 espigas, finas e queimadas, pelo vento quente do deserto. As espigas finas devoravam as 7 espigas boas e cheias. Então o faraó acordou e viu que era sonho. De manhã, perturbado, chamou todos os magos e sábios do Egito. Contou seus sonhos, mas ninguém conseguiu dar a explicação. Então o copeiro Mor falou com o faraó. Hoje me lembro das minhas falhas. Certo dia, o faraó se irritou contra seus servos e colocou a mim e ao padeiro na prisão da casa do capitão da guarda. Naquela noite, nós dois tivemos sonhos, cada um com seu próprio significado. Lá estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos nossos sonhos a ele, e ele nos explicou, e aconteceu exatamente como ele disse. Eu fui restaurado ao meu cargo, e o padeiro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o tiraram depressa da prisão. Fizeram sua barba, trocaram de roupa, e o levaram ao faraó. E o faraó disse a José, tive um sonho, e ninguém pode interpretá-lo. Ouvi dizer que você pode ouvir um sonho, e dar a interpretação. José respondeu, isso não vem de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta de paz. Então o faraó contou a José, no meu sonho. Eu estava à beira do rio subiam 7 vacas gordas e bem alimentadas, que pastavam entre os juncos. Depois subiam outras 7 vacas magras, feias e muito fracas, como nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras devoravam as 7 vacas gordas, e quando as engoliram, não dava para perceber, pois continuavam tão feias e magras como antes. Então acordei, depois vi, em outro sonho, 7 espigas boas e cheias, saindo de um mesmo pé. Eis que depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento do deserto. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles soube explicar. Então José disse ao faraó, o sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao rei o que vai acontecer. As 7 vacas gordas são 7 anos. E as 7 espigas boas também são 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que subiram depois são 7 anos. Assim também as 7 espigas mirradas e queimadas são 7 anos de fome. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao rei o que vai acontecer. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. E toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. A abundância não será lembrada, por causa da fome que seguirá, pois será muito forte. E o sonho foi repetido ao faraó, porque a coisa está confirmada por Deus, e ele se apressa em fazê-la acontecer. Agora, escolha o faraó um homem sábio e entendido, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça o faraó também governadores sobre a terra, para juntar a 5ª parte dos frutos da terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, ajuntem todo o mantimento desses bons anos que virão, e recolham trigo debaixo da mão do faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, e a terra não perecerá de fome. A ideia agradou ao faraó e a todos os seus servos. E disse o faraó, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isso, ninguém é tão sábio e entendido como tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais, eis que te pus sobre toda a terra do Egito. Então tirou o anel da sua mão e o colocou na mão de José. Vestiu-o de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José, eu sou faraó, mas sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José,
de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zená, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e saiu da presença do faraó e passou por toda a terra do Egito. A terra produziu muito nos 7 anos de fartura, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades. Ajuntou tanto trigo como a areia do mar, em grande quantidade, até que pararam de contar, porque não tinha número. Antes de chegarem os anos de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José chamou o primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando todo o Egito sentiu fome, o povo clamou ao faraó por pão. E disse o faraó a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele disser. E a fome estava sobre toda a terra. Então José abriu todos os celeiros, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito a José para comprar, porque a fome prevaleceu em todo o mundo.